Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa primeira devocional do ano de 2022, né? Um ano que nós estamos começando e temos muitas esperanças, né? De que seja um tempo bom, de que venha um tempo de paz, de alegria, de que nós consigamos viver de forma mais leve, já que os últimos anos foram atribulados, né, para todos nós. Muitos perderam seus familiares, seus amigos, muitas doenças, muitas enfermidades, muitas tragédias. E nós estamos aí então começando um novo ano e sempre temos esperança de que ele seja melhor. Uma coisa é fato, né, irmãos? Nós não podemos perder a nossa fé. Nós temos que conservar a nossa fé, mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos. Devemos continuar a crer, a confiar naquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, no propósito dele para nós, na vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E é por isso que mesmo depois de um ano difícil, nós temos essa energia, essa força para recomeçar, para começar de novo, para ter esperanças, para nos alegrarmos, porque nós olhamos, né, além das circunstâncias, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E esse deve ser então o nosso pensamento nesse novo ano de 2022. E hoje então eu quero ler para você um versículo da palavra de Deus que fala sobre esse momento que nós estamos vivendo e deixar com vocês rapidinho uma mensagem sobre alguns propósitos, algumas resoluções que nós devemos tomar nesse ano novo. Nós sabemos que nós não fazemos promessas, né, de ano novo. Nosso Deus tem o controle de tudo e não nos cabe prometer ou prever ou planejar, né, no sentido de tentar ter controle sobre o nosso futuro, sobre os nossos dias. Mas nós podemos melhorar, nós podemos viver a nossa vida de uma maneira melhor nesse novo ano. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos existem no coração do homem, mas é o desígnio do Senhor, é a vontade do Senhor que prevalece, que permanece. A primeira coisa que nós devemos pensar, que nós devemos ter como objetivo no novo ano que começa, é prosseguir para o alvo espiritual que Deus tem para a nossa vida. Nós devemos parar e pensar que o Senhor tem planos para nós, planos espirituais. E eles são a nossa prioridade, devem ser. Não os nossos planos materiais, não aquilo que nós almejamos conseguir no campo material. Isso tudo para Deus é secundário. Os planos principais que Deus tem para nós, eles são espirituais. E nós devemos, então, estar dispostos a prosseguir para o alvo espiritual que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos esquecer aquilo que ficou para trás, né? Os nossos pecados, as nossas dificuldades. O Senhor perdoou, o Senhor já lançou isso, né, no mar do esquecimento, e nós devemos então agora entender que nós ainda não alcançamos a meta espiritual que Deus tem para nós, né? Paulo fala sobre isso, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Deus tem um alvo, Ele quer que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, até que nós possamos então estar com Ele. E nós devemos então prosseguir nessa jornada de santidade, de transformação de vida. Segundo objetivo que nós devemos ter nesse novo ano que começa é avançar adiante somente se nós tivermos certeza que Deus está conosco e que vai conosco. Nós não devemos fazer nada sem Deus. Devemos perguntar, questionar, levar diante do Senhor cada novo propósito, cada novo dia, cada novo plano.
E Moisés então falou isso para o Senhor lá em Êxodo 33:15. Ele disse, então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Comece a colocar isso em prática na sua vida nesse novo ano. Olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não puder ouvir isso que eu vou dizer, eu não digo. Se o Senhor não fizer essa escolha por mim, eu também não quero. Aprenda a colocar a vontade do Senhor, o propósito de Deus como sua prioridade, a buscar isso em primeiro lugar. E não faça nada sem Deus, não faça nada pelas suas próprias convicções ou por aquilo que você pensa. Coloque o Senhor, a vontade dele, em primeiro lugar na sua vida. Terceiro objetivo que nós devemos ter nesse ano de 2022 é aprender a viver contente em toda e qualquer situação que nós enfrentarmos. A gente está vivendo tempos difíceis e por isso é muito comum às vezes nós nos entristecermos, murmurarmos, reclamarmos e perdermos então o foco, a visão do nosso Deus, de quem Ele é, do que Ele está fazendo. Mas Paulo lá em Filipenses 4:11 nos dá uma lição. Ele diz: digo isso não por causa da pobreza, da necessidade, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E logo depois ele disse: eu posso suportar todas as coisas em Cristo, porque é Ele que me dá forças. E nós devemos então suportar as nossas dificuldades em Cristo. E nós devemos então estar contentes em toda e qualquer circunstância. Eu sei que às vezes existem algumas situações que parecem impossíveis, né? Parece que a gente não vai dar conta daquela situação. Mas nós devemos pedir: Senhor, me ajuda a ter contentamento, porque a minha alegria, o meu gozo, ele não está nas circunstâncias externas, mas ele está no Senhor. E nós devemos então ter esse objetivo no nosso ano. Em quarto lugar, nós devemos tomar a decisão de servir a Deus com toda a nossa família. A fé, o temor ao Senhor começam em casa. Foi isso que Josué disse lá em Josué 24:15. Ele disse: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser uma resolução, um propósito. Lute pelos seus familiares que ainda não são crentes. Ore por eles, entregue a vida deles na mão do Senhor e diga: Senhor, salva a minha família, que eu quero servir ao Senhor com toda a minha casa. Leve os seus filhos para a igreja, se você ainda pode fazer isso, né? Se eles ainda são pequenos. Leve seus filhos, seus sobrinhos, convide seu esposo, ore por ele se ele ainda não é crente, mas lute pela sua família. Estabeleça o objetivo de servir ao Senhor com toda a sua casa nesse ano de 2022. E por último, tem o objetivo de lembrar-se dos pobres e se esforce para ajudar os necessitados, principalmente os domésticos da fé. Lá em Gálatas 2:10 diz o seguinte: recomendamos-nos não somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. A Bíblia diz que a religião pura e imaculada diante do Senhor nosso Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas, ajudar os necessitados naquilo que eles precisam e guardar-se então incontaminado das coisas do mundo. Que nós possamos aprender a dividir, a ajudar em oração, ajudar com aquilo que nós temos, às vezes, de recursos materiais, ajudar com apoio espiritual, ajudar os pobres, os necessitados. Nós estamos vivendo num mundo que cada dia mais as pessoas vão precisar umas das outras. A gente vê o número de pessoas em situação de pobreza extrema aumentando e o número de pessoas em extrema pobreza espiritual também está cada dia maior. Nós precisamos orar pelos outros, uns pelos outros, por aqueles que precisam e ajudá-los com o que Deus nos dá, porque Deus nos dá para que nós possamos repartir
Inclusive, Deus nos consola para que possamos consolar outros. Então, nós devemos ter isso nas nossas mentes e começar um 2022 com o propósito de servir ao Senhor com alegria, com fidelidade, com singeleza de coração. Essa é a única maneira do nosso ano ser abençoado. Não existe outra. Não adianta você usar roupa de tal cor, não adianta fazer simpatia, não adianta fazer propósito, não adianta. Todas essas coisas não valem nada. Porque a única coisa que realmente adianta é buscar ao Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, buscar a justiça do Pai em primeiro lugar. Aí sim, as demais coisas, todas elas, vão nos ser acrescentadas, inclusive a paz e a alegria que nós tanto precisamos e que tanto buscamos. Que o Senhor nos abençoe, que Ele esteja conosco no dia de hoje, nesse ano que nós estamos começando. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que temos de viver um ano novo. Ó Deus, para o Senhor isso não é nada, é só mais um dia na história da humanidade. Mas para nós é importante e o Senhor nos dá essas oportunidades de começarmos novos ciclos, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor sabe o quanto nós precisamos, ó Deus, às vezes nos revigorar e o Senhor então nos ajuda, nos dando essas oportunidades, essas lacunas temporais, para que nós possamos então, Senhor, encontrar a força que precisamos para seguir adiante. Mas, ó Deus, nos ajuda, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águias, eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fatigam. O Senhor é aquele que dá forças àquele que está cansado, que não tem nenhum vigor. O Senhor também é o Deus da alegria, é o Deus de toda consolação, é o Deus que traz a paz que o mundo não pode dar. E é por tudo isso que nós te pedimos nesse ano de 2022. Nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver o Senhor e não as circunstâncias, para que nós possamos confiar no Senhor e não nas circunstâncias, para que nós possamos deixar de lado nosso orgulho, nossa vaidade, tudo aquilo que nos afasta do Senhor e possamos viver uma vida diante do Senhor, ó Deus, com mais alegria, com mais fidelidade, com mais dedicação. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja, Senhor Jesus Cristo. Toca no coração dos teus servos, para que eles possam estar dispostos a fazer a tua obra, para que possamos falar de Jesus a tempo, fora de tempo. Senhor Jesus, toca no coração daqueles que têm ouvido a sua palavra, acrescenta a igreja, aqueles que estão sendo salvos. Abençoa a nossa igreja ali naquele lugar. Tem misericórdia de cada irmão, de cada família, vivifica, aviva, sacode, ó Deus, com o poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, dá prazer aos teus servos de estarem na tua casa, de buscarem a tua presença, de aprenderem do Senhor, de se deleitarem nas suas promessas. Ó Deus, nesse instante eu te peço por cada família, por cada familiar não crente. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, abençoa a vida da família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu neto. Abençoa o filho da irmã Kellen, abençoa a Sara, ó Deus, abençoa a Ana Clara, abençoa, Senhor Jesus, o marido da irmã Silvia, da irmã Miriam, da irmã Maria da Penha. Ó Deus, abençoa esses familiares e amigos dos nossos irmãos que ainda não te conhecem. Toca nesses corações, abençoa nossos adolescentes, fortalece os nossos adolescentes, a fé deles, a comunhão deles, ó Deus, tem misericórdia. E abençoa os enfermos. Tantos têm lutado contra as suas enfermidades, ó Deus, às vezes há tanto tempo, mas nós sabemos que o Senhor também tem um propósito nisso e nós te louvamos por isso. Te louvamos porque assim
o Senhor também está trabalhando na vida de cada um. Ó Deus, abençoa a Kênia, que ela possa, ó Deus, encontrar esse ano a cura para a sua enfermidade. Fortalece ela. Irmão Feliciano, irmã Eunice, abençoa a vida deles, repreendendo toda a enfermidade. Ó Deus, aquela gripe, ó Deus, Covid, que o Senhor possa ter misericórdia dos teus servos, curá-los. Ó Deus, também te peço, ó Deus, pela família do pastor Geraldo que está enlutada hoje, pela sua partida. O Senhor, ó Deus, chamou o seu servo e nós sabemos que ele está com o Senhor, nós te louvamos por isso. Mas consola e conforta esses corações. Te pedimos também, ó Deus, por aquela família ali em Minas, naquela situação tão triste, tão desesperadora, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia daquela família, estende a tua mão de poder, realiza o teu plano, a tua vontade na vida deles, tem misericórdia, Senhor Jesus, daquela família ali, ó Deus. Te pedimos também pelos irmãos da nossa igreja, o pastor, a irmã Lucineide, a irmã Nilza, a irmã Conceição, ó Deus, a irmã Marli, que está enferma, Maria de Fátima, a irmã Roseli, com a sua saúde, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada enfermo, toca, restaura, ó Deus, a Regina, abençoa a vida da Regina, Senhor, nessa luta contra essa enfermidade, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Abençoa aqueles que estão viajando também, ó Deus, livra dos males, dos perigos, abençoa cada um. Abençoa aqueles que estão precisando de trabalho, resolver a sua situação financeira, tem misericórdia. Senhor, nós te louvamos, porque nós sabemos que as nossas orações são ouvidas. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor perdoa os nossos pecados, limpa a nossa iniquidade. O Senhor está diante de Deus, é o nosso advogado. Ó Deus, e Senhor Jesus, o Senhor é quem intercede por nós. E quando nós não sabemos o que pedir, o Espírito Santo de Deus, ó Deus, geme por nós, de forma que as nossas orações são ouvidas. E nós te louvamos por isso. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós rendemos ao teu nome a glória que é devida, porque o Senhor é santo, é Deus, é poderoso. O Senhor é eterno, imutável, justo, fiel, é bom em todo o tempo. Nos ajuda, ó Deus, a viver para a sua glória, a te glorificar com as nossas palavras, com a nossa vida, com as nossas intenções, com os nossos pensamentos, a tomar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Nos transforma, perdoa os nossos pecados, esteja conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, nessa semana e nesse ano. Em nome de Jesus. Amém.
verdadeira.